Estamos no ar. Olá a todas as pessoas. Estamos aqui em mais um episódio do programa Ciclo de Palestras do Instituto Gileno Bahia. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Erika Noguchi. Eu sou uma mulher de 51 anos, de pele amarela, tenho cabelos lisos, compridos e pretos. Estou usando hoje um óculos de armação transparente e vestindo uma blusa preta. Meu fundo de tela é azul claro e tem o logo do Ciclo de Palestras, bem colorido, e o QR Code, um código QR Code aqui para doações para o Instituto Gileno Bahia. Bom, eu moro aqui nos Estados Unidos, né, onde eu trabalho como mentora de saúde e bem-estar, faço parte também do Instituto Gileno Bahia como articuladora da Pétala Saúde, e hoje eu estou aqui como facilitadora do programa Ciclo de Palestras. E para quem ainda não conhece, eu vou falar rapidamente aqui sobre o Instituto Gileno Bahia. Ele é uma organização sem fins lucrativos, né, que tem como objetivo oferecer ferramentas para o desenvolvimento humano de todas as pessoas em todas as suas dimensões. As dimensões intelectual, física, emocional, social e cultural. Se você quiser conhecer, né, mais os nossos programas, os nossos projetos, as nossas ações, você pode visitar o site, que é o www.institutogilenoBahia.org.br e seguir a gente também nas nossas redes sociais. A principal é o Instagram, que a gente sempre está postando novidades, e o pessoal da equipe vai colocar aqui no chat, né? E para que as nossas ações possam alcançar mais pessoas, a gente conta com o seu apoio, né? Se você puder fazer uma doação, a chave Pix do Instituto vai ficar rolando aqui na parte inferior do vídeo durante essa nossa conversa e também vai ser colocada lá no chat, né? Se você não puder doar em espécie, você pode também apoiar a gente virtualmente, né? Seguindo a gente nas redes sociais, compartilhando os nossos conteúdos, as nossas ações, né? E participando também disso tudo e compartilhando isso com quem você mais gosta também, para que essa pessoa também receba toda essa informação que a gente tem para oferecer para vocês. Então, hoje a gente está aqui falando sobre harmonia natural e eu vou chamar a Amanda, né, a Amanda Mello, que é uma psicóloga, e ela está sempre por aqui com a gente, né? E já vocês vão saber o que é essa harmonia natural, né? Que esse título é meio intrigante, mas a gente já vai falar sobre ele. Então, Amanda, seja muito bem-vinda, né? Por favor, faça a sua autodescrição, a sua apresentação. Olá, pessoal. Bom estar aqui com vocês novamente. É sempre um prazer estar aqui no ciclo de palestras do Gileno Bahia. Agradeço o convite mais uma vez, né? Então, vou me apresentar. Meu nome é Amanda Mello, sou uma mulher de pele clara, tenho 37 anos, cabelos lisos na altura dos ombros, com os tons meio castanho, ruivo, né? Estou utilizando um óculos de armação preta com detalhes em dourado. Estou vestindo uma blusa de cor vermelha, estou utilizando uns acessórios dourados, né? E o meu fundo de tela é cor azul, claro, que tem o logo colorido do ciclo de palestra e a minha logo como psicóloga. Bom, eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou psicóloga clínica, psicóloga intercultural, no contexto migratório. Também atuo com orientação profissional e orientação de carreiras. E, mais uma vez, agradeço pela essa oportunidade de estar aqui falando e levando conhecimento para mais pessoas aí desse mundo, que podem contribuir aí assistindo as palestras do YouTube do Instituto. Esqueci o microfone. Obrigada, Amanda. Mais uma vez, né? Tá sempre aqui com a gente. Obrigada por estar aqui, né? Então, assim, como eu falei antes, né? Todo mundo deve estar se perguntando aí por que a gente decidiu falar sobre harmonia natural, né? O que pode ser isso, né? O que significa? Então, assim, a gente está aqui em 2025, né? Nós estamos aqui no planeta Terra. Nós somos 8 bilhões de pessoas vivendo aqui nesse planeta, né? E a maioria de nós vive em centros urbanos, né? No meio do concreto, né? Com veículos levando a gente para lá e para cá.
enfim, nessa correria do urbano, né? A gente tem uma rotina diária puxada, né? A gente trabalha muito, e tudo hoje em dia é assim muito digital, né? Então a gente caminha pouco, a gente não precisa, né, plantar os nossos alimentos ali, colher, processar eles ali, limpar, né, colocar em saco, armazenar. A gente não faz mais isso, né? Muitos de nós, né? A maioria de nós. A gente também acaba se divertindo, né, de uma maneira mais artificial, né, menos real, digamos assim. E a gente, nesse contexto todo que a gente vive, parece que a gente perdeu, né, o contato com o que é mais natural, né, com o ambiente, assim, em geral, de forma mais natural, né? Então, Amanda, nesse contexto, né, por isso que a gente trouxe, né, como a gente pode trazer esse equilíbrio de novo, falar sobre essa harmonia que a gente pode adquirir com a natureza, com o ambiente, né? Verdade, Érica. Realmente a gente pode até se indagar, assim, e ficar se perguntando, né, qual foi a última vez que a gente teve contato com uma forma mais natural do mundo, né, mais específica, a natureza, né, com presença, né, com os sentidos do corpo um pouco mais disperso, né, sem ter pressa, sem essa questão dos dispositivos eletrônicos, né, que estão aí a todo momento estimulando a gente a estar com eles aí em mãos, né, e a gente recebe também esses estímulos o tempo todo, né. Então, qual foi a última vez que a gente conseguiu, né, observar uma paisagem, sentir um vento, escutar o canto dos pássaros, sentir o cheiro daquele lugar um pouco mais natural? Que cheiro é aquele que aquele lugar natural proporciona para a gente? Então, a gente está muito afastado desse lugar, né? Porque esse mundo dos excessos, né? Como é que você citou, né? Ele vai aprisionando a gente, né? Ele vai isolando nós como seres humanos, com o excesso de informação, os estímulos, as telas, esses compromissos que a gente tem da produtividade também, né? E esse movimento ele vai colaborando para que a gente tenha uma mente que esteja sempre vagando nesse lugar de olhar para o passado, sempre pensando lá no futuro, né? E aí vem a ansiedade junto com isso, e raramente a gente está nesse lugar, né, como forma de presença, né? Então, isso vai colaborando para um impacto tanto na nossa saúde física, mental, emocional, nossa saúde mental, de forma muito significativa, né? E o contato mais natural, a gente vai deixando ele um pouquinho de lado, porque acaba que não sobra tempo nem para falar, nem para pensar sobre esse assunto, né? Porque o tempo para descanso, contemplação e essa reconexão com o ambiente, ele acaba ficando nesse lugar mínimo, né? Ou desaparece por completo, né? Como você trouxe aí no contexto urbano, né? Dessa vida urbana, que a gente está sempre também dentro de caixas, né? No formato de caixa. Então, quais são os exemplos que eu posso trazer aqui dessas práticas, né? As práticas de lazer, de cuidado com a saúde, que a gente tinha desde criança, e a gente deixou um pouco de lado, né? Quando a gente é um pouquinho mais novo, né? Quando a gente está na fase infanto-juvenil, na infância bem pequena, a gente brincava na rua, né? A gente estava no parque, a gente estava na vida ao ar livre, né? Então, essa conexão, ela foi se perdendo, ela vai se perdendo com o tempo, né? E aí essa interação ela fica um pouco empobrecida, né? Como acontece nas grandes cidades e nesses ambientes fechados. Então, essa nossa sensibilidade, posso dizer assim, ela vai se retraindo, e essa capacidade de perceber as outras coisas, os outros estímulos, que é o contato natural que a gente traz aqui, vai se fechando, vai se perdendo, porque a gente está vivendo num lugar anestesiado, posso colocar assim, né? Automatizado, a gente vai perdendo uma sensibilidade desse nosso encontro com a natureza. Então, eu acho que esse tema ele é muito válido, a proposta desse bate-papo aqui, ele é um convite fácil também para que a gente possa caminhar junto com essa ideia, que é bem simples, mas é muito profunda, né? Das atividades ao ar livre, na natureza, que pode ser um caminho para esse reencontro de um equilíbrio, de um bem-estar, de reconectar os sentidos do nosso corpo, né? Porque
mais do que um lugar, né, eu posso dizer assim, né, bonito para tirar foto, né, tá ao ar livre, em contato com a natureza, se possível, né, porque eu também posso estar ao ar livre no meu condomínio, na minha rua e tá tudo bem, ela pode também ser uma aliada terapêutica, né, e traz esse lugar do espaço onde o nosso corpo vai respirar, a mente vai silenciar e o coração vai se alinhar aí com os nossos propósitos e quem a gente é, né. Então, é importante, muito importante esse tema para cá, para o ciclo de palestra. Sim, é muito importante, né? Porque, como você disse, né? Esse corre, né? A gente vivendo aqui nesses grandes centros urbanos, a gente acaba se desconectando, né? Da natureza, enfim. Aí no Rio, né? Eu sei que você está falando do Rio, assim, a gente ainda tem um maior contato com a natureza, né? Mas é uma natureza urbana, né? Aqui em Nova York é a mesma coisa, né? A cidade, ela é bem projetada, a gente tem espaço verde, a gente tem bastante parques estaduais também, como no Rio a gente tem, né, a Floresta da Tijuca, né, tem lá a Gávea, a gente consegue ter esses acessos, né, à natureza mesmo dentro da cidade, né, mas continua sendo aquele natural projetado até, né, porque assim, não que isso não seja uma coisa boa, né, de maneira alguma, assim, mas existem cada vez menos áreas genuinamente naturais, né? Com aquela cachoeira, né? Com aquele rio, né? Que a gente... Aí vocês ainda são super privilegiados que vocês têm um monte de coisa dessa. Mas aqui, por exemplo, para a gente só tem um rio aqui, que é poluído, enfim, mas a gente fica, né, nesses ambientes assim mais urbanos, né? Não são genuinamente naturais, né? E eu acredito, assim, Amanda, que, sei lá, isso traz uma dificuldade para a gente se conectar, né? Realmente com o natural, né? Então, eu acho que a gente enfrenta vários desafios, né? Muitas dificuldades para se conectar com esse natural. E eu queria que você falasse um pouco sobre essas dificuldades, né? Uhum, uhum. É importante também a gente ser um pouco realista, né? Quando a gente olha para esse cenário que você traz, né? Nesse cenário atual, né? Quando a gente fala dessa conexão perdida também, a gente volta para um pouco de uma realidade dessa rotina sobrecarregada que a gente tem no dia a dia, né? Trabalho, trânsito, cuidado com casa, com filho, com estudo, né? Então, assim, o dia também, às vezes, parece não ter hora suficiente para atender todas essas demandas. Então, assim, como é que eu vou incluir uma rotina mais natural, né? Se fica essa pergunta, né? Nesse cenário do tempo livre, né? Também, para estar em contato com a natureza, né? Às vezes, muitas pessoas consideram como um luxo, né? Tá com tempo livre, tá fazendo uma caminhada, uma atividade ao ar livre, né? Como se fosse um tempo perdido, né? Então, é bom a gente olhar para esse cenário dessa cultura de hiperconectividade, né? O excesso de tela que vai desconectando a gente desse ambiente, né? O redor que a gente fica ali parado. Às vezes a gente pode estar até em contato com a natureza, mas se a gente está com o celular na mão, né? A gente só está fazendo contato com o celular, né? Então, esse bombardeio de informação que ele traz para a gente também, ele também faz esse lugar da desconexão, por mais que você esteja dentro de um lugar arborizado, né? Então, a gente também tem a falta, né, dos acessos a esses espaços naturais como você traz, né? E uma desvalorização de ter uma pausa ali, aquele momento de pausa para contemplar, identificar aquele lazer, né? Que às vezes é muito visto como esse lugar da falta de produtividade, né? Então, a gente tem... parece que a gente vive assim num paradoxo, né? Porque assim, a gente tem tecnologia para ganhar mais tempo, mas a gente cada vez está com menos tempo para o que realmente importa, né? Então, assim, esse contato com o natural, a natureza, né? Ela vai nos convidar a ter esse ritmo diferente, né? Mais orgânico, mais presente, mais inteiro, né? Mas aí, para a gente aceitar esse convite, a gente precisa criar essas pausas no meio desses excessos que a gente falou aqui até hoje, até agora, né? Então, essa reconexão com a natureza, né, ela acaba sendo hoje um pouco um ato de resistência aí, né, de sensibilidade, de cuidado que a gente precisa ter com a nossa vida, né. Então, é importante olhar para esses lugares e, assim, resistir,
também é tudo que a gente recebe aí dessas demandas desses dias bem turbulentos que a gente vai passando com o passar das semanas, enfim, do tempo livre que a gente pode ter, né? Não, é incrível. Exatamente. E como você disse, né? É um ato de resistência hoje em dia, né? Porque com toda essa evolução tecnológica que ajuda bastante a gente, isso é indiscutível, né? A gente não pode negar que a gente fala que a gente agora não pode mais viver sem, né? Não tem como a gente voltar atrás e falar, vamos destruir todas as tecnologias que a gente desenvolveu durante tantos anos aí, né? E voltar para o tempo lá do arado, não tem como, né? Mas ao mesmo tempo, como você disse, isso afasta, né? Essa facilidade toda, afasta a gente desses ambientes naturais, dos nossos movimentos mesmo, né? Naturais, assim, né? Da alimentação natural, enfim, que aí é outra história, né? Então, essa facilidade, né? De você, sei lá, pegar um transporte público ou pegar um carro, né? Ou de repente de você clicar aqui e já comprar seu alimento, né, pelo iFood. Desculpa, não posso falar mais. Mas assim, você pega um aplicativo de entrega de comida, você digita ali, escolhe o que você quer comer, você recebe em casa, né? Isso tudo veio para facilitar a gente, ok, mas essa abundância, essa facilidade também pode estragar a gente pra caramba, né? Então, isso que você falou de encontrar o equilíbrio, né, entre o que é tecnológico e o que é natural, é o desafio da gente, né, da nossa geração, que a gente está vivendo isso tudo, né, que a gente é aquela geração que partiu do analógico para o digital, a gente está nos dois mundos ainda, mas, por exemplo, minha filha não tem mais isso, e ela vai partir do digital já está imersa nesse mundo, nessa conectividade toda, né? E assim, para essa geração, então, eu acho que é bem mais desafiador, né? Você encontrar esse equilíbrio, né? Porque assim, esse contato com o natural, ele ajuda muito na nossa saúde, né? Tanto física quanto mental. E a gente depende desse equilíbrio para viver bem, né? Para se sentir bem, né? E então eu queria, Amanda, que você falasse um pouco assim sobre esse equilíbrio, né? A harmonia natural, né? Então, assim, como é que a gente foi se perdendo disso, né? Como é que isso aconteceu de repente? A nova geração, ela já entra aí no digital, como você falou, né? A gente ainda está nessa transição, né? A nossa geração ainda está nessa transição. Então, existe um termo bem interessante que é a separação da natureza interior e exterior, né? Então, essa separação, ela foi sendo construída ao longo do tempo e ela foi levando a gente a viver como a gente estivesse realmente desconectado de um mundo natural, né? Como se a natureza fosse algo lá fora, como se a gente estivesse olhando por um lugar muito distante, né? E não como algo que vive ali dentro de nós, né? Parece que não, mas o nosso corpo, ele sabe, né? Quando eu falo da natureza que vive dentro da gente, estou falando desse corpo que também sabe, né? Porque quando a gente pisa... E aí eu vou trazer um exemplo que é bem legal, assim, né? Porque quando a gente pisa na terra, quando a gente sente o sol na nossa pele, quando a gente sente um cheiro da grama, né, do mato, depois daquela chuva, parece que algo se reorganiza dentro da gente, né? Não sei se você sente isso, mas a gente geralmente tem uma sensação de bem-estar, né? E aí, um outro exemplo também legal é que quando a gente vai à praia, quando a gente tem a oportunidade de ir à praia, a gente não fala que a gente está saindo aliviado daquele lugar, né? Quando a gente está numa trilha, fazendo uma caminhada no meio de uma mata, a gente não fala que, ai, nossa, recarreguei minhas energias, né? A gente se sente aliviado quando a gente sai desse ambiente mais natural, né? Então, para a gente ter uma boa saúde mental, emocional, ela vai se estabelecer através desses contatos que a gente faz com esse meio ambiente, né? Tudo que cerca a gente está de forma interagindo com a gente o tempo todo, né? Nós não somos seres humanos isolados, né? E ter essa experiência de contato, ela é um ponto central para que a gente possa viver de uma forma um pouco mais plena dentro desse turbilhão de emoções que a gente vive no nosso dia a dia, né? E esse campo ambiental natural, ele é riquíssimo para que
essas experiências elas possam acontecer, né? Então, quando a gente está na natureza, quando a gente está sendo convidado, esse contato ele é imediato, com o corpo, com os sentidos, né? Olfato, paladar, tato, com a respiração, o silêncio também. Muitas pessoas falam assim, eu prefiro caminhar sozinha, porque ali eu vou organizando meus pensamentos, parece que eu tenho alguns insights com relação a algumas coisas que vão chegando para a gente, né? E vai organizando esse lugar do sentido emocional também, quando a gente faz esse contato com o ambiente mais natural, né? E a natureza, ela permite que a gente volte a esse momento presente, né? Então, repara só, se não faz sentido aí para vocês, né? Todos esses exemplos que eu trouxe, se esse ambiente mais natural traz um alívio, uma capacidade ali de um bem-estar, né? Um conforto aí para a gente, para o nosso corpo também. Né? É importante a gente olhar para esses detalhes, né? Não faz sentido? Né, Érica? Né, faz total sentido, né? E eu adorei que você falou sobre essa desconexão, né? Porque, assim, muitas vezes a gente, como seres humanos, né, a gente acaba criando um distanciamento ali da natureza, né? A gente não se vê como parte dela, né? Nós somos seres vivos, né? Estamos imersos aqui nesse ambiente, então a gente faz parte dessa natureza também, né? Dessa comunidade toda, né? Dessa natureza toda, e não tem como a gente dissociar, né? Porque, como você falou, nessas interações, né? Como a gente faz parte desse universo que é a natureza, quando a gente interage, né? A gente abre espaço, digamos assim, para não se colocar nessa distância, né? De eu não sou natureza, eu sou um homem e você é a natureza. Não é assim, né? Então, assim, quando a gente se abre para isso, parece que a gente sente o retorno dessa energia, dessa conexão, né, de tudo isso que você falou. Por isso que é muito legal a gente tentar não se olhar, não se ver, não se identificar como uma coisa separada da natureza, mas sim fazendo parte dessa natureza. Né? Meio viagem, né? Mas assim, eu até fiquei meio curiosa aqui, para o pessoal que está acompanhando a gente aqui nessa conversa, e perguntar aqui para a galera que está aqui com a gente se vocês já pararam para pensar nisso, nesse sentido ali, né? Que você faz parte, né? Entender que você faz parte da natureza, assim como os outros seres vivos também fazem, e está tudo integrado, né? Os seres vivos, nós, os ambientes, os elementos e tal. Né? Então escreve aí no chat se vocês estiverem, escreve no comentário também se você estiver assistindo a gravação depois, né? E que a gente, né, ficou um pouco, eu fiquei pelo menos um pouco curiosa para saber, né, Amanda? Não sei se você ficou também. Sim, fiquei. Podem colocar aí as informações, que é muito importante. É bem legal, né? Porque eu acho que isso é uma média, que até eu, assim, uma vez já tive esse lugar aí de falar, cara, não, né? A gente interage, a gente é o agente e a natureza é tipo quem recebe, sei lá. A gente tem muito essa visão, mas não, todos estamos integrados, né? Então, bom, já que a gente é natureza, né? Já dá para ter uma ideia do porquê que está em contato, né? Com o natural, né, fazendo essas atividades que você citou ali na natureza, isso pode ser um grande aliado, né, da nossa saúde e principalmente da nossa saúde mental, né, Amanda? Então eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre isso, como é que a gente pode ter o natural como aliado da nossa saúde, né, principalmente a nossa saúde mental. Sim, tem algumas informações, né, e a gente pode ir pesquisando na internet, estudos que chegam aí para a gente, recentes, que falam dessas práticas, né, do contato com a natureza, as práticas do exercício ao ar livre, né, porque a mente e o corpo, ela está integrada, então é exercício físico, mas é exercício da mente também, né. Esses estudos recentes, eles falam sobre essa prática e essa importância, né, que mostram que esse contato reduz significativamente os níveis de cortisol, né, que é o hormônio do estresse, né? Esses 20 minutos por dia em ambientes naturais, eles podem promover uma melhora também no nosso humor, na nossa autoestima, vai reduzir os sintomas de depressão, de ansiedade, ele vai melhorar a criatividade, ele melhora a nossa capacidade de atenção, né? Então, a gente tem aí alguns mais recentes, tem um de 2024, que é do American Journal, que fala
também dessa relação, desse contato com esse mundo externo que melhora a nossa função imunológica do corpo, né, que vai aí ajudar, né, nessa questão do bem-estar de forma geral, né? Então, esse estudo, ele fala desses participantes que estavam se exercitando, né, em ambientes mais naturais, né, e eles verificaram que como melhorou uma questão de satisfação, de energia, né, trouxeram um humor um pouco mais alegre, positivo, em comparação àqueles que se exercitavam em ambientes mais fechados, né? A gente tem agora também, não sei se vocês já ouviram falar, né, do banho de floresta para redução do estresse, isso é super verdadeiro, tem pesquisas no Japão que vão trazer, né, esse banho de floresta que demonstra que caminhar, né, dentro desses ambientes, né, das florestas, né, enfim, mais arbóreos, com árvores e tal, vai reduzir, né, significativamente esse nível de cortisol, desse hormônio, em comparação com as caminhadas em ambientes mais urbanos, né? Então, são alguns benefícios que a gente pode olhar e que está sendo pílulas aí de conhecimento para a gente aí na internet, que é o meio que a gente acessa, né? De informação do quão é positivo esse contato que a gente faz e para que a natureza seja aliada à nossa saúde, né? Então, já ia falar com o microfone fechado de novo. Então, essa questão de você caminhar, né? Essa diferença desse estudo, né? Que se apresentou aí dos atletas que se exercitam em ambiente interno e ambiente externo, né? Isso, eu pratico esporte assim, né? Amadoramente, claro, não sou atleta, né? O Marcelo, meu marido, ele corre também, então assim, ele é um que fala exatamente isso. Ele falou, cara, ele gosta de correr. Cara, eu vou correr na esteira, dentro da academia, sabe? Ele falou, cara, não vou correr dentro da esteira, eu acho um saco, não rende, eu fico lá agoniado, né? Então ele vai para fora e corre na rua mesmo, né? Assim, vai pela calçada, vai nos horários mais tranquilos, né? Que não são tão cheios. Os Né? estímulos são diferentes, né? Os estímulos Exato. são diferentes. E aí ele fala, cara, muito mais divertido, cara. Não sei como é que você consegue aí ficar treinando na esteira, porque eu tenho frio, né, gente? Então eu não gosto de sair no frio para correr. Então, assim, e aqui é muito frio, então às vezes eu corro mais dentro da academia mesmo, né, fazendo esteira. Mas e eu também sinto isso. Quando a gente corre na rua, quando a gente até caminha na rua, né, faz outra coisa, em vez de caminhar na esteira, né? Muita gente tem esteira em casa, fica caminhando na esteira dentro de casa. Né? Mas quando você caminha na rua, é outro estímulo, né? Mesmo que seja dentro da cidade, né? É outra coisa. Você está vendo gente, você está vendo, sei lá, sentindo vento na cara, enfim, é diferente, né? É bem incrível. Então, tem muitos benefícios, né? A natureza assim, é muito aliada da gente, né? Da nossa saúde, né? Então, eu queria, Amanda, que se você puder falar sobre os benefícios diretos mesmo, né? Aqueles benefícios já comprovados, né? Tanto emocionalmente, como psicologicamente, né? Que a gente adquire, né? Através dessas práticas, né? Ao ar livre, né? Mais próximos ali do natural, né? Da natureza. Você dá uns exemplos aí para a gente desses benefícios. Sim, foi bom esse exemplo que você trouxe, né? Porque você fala do vento no rosto, né? De perceber não é ventilador no rosto, não, gente. Né? É vento Mas de é o rua. vento da rua, daquele lugar que a gente está caminhando, né? Então, assim, mediante isso, acho que eu vou fazer um outro convite, né? Então, assim, imagina uma criança subindo numa árvore ou um adulto caminhando, né? Na rua, numa trilha, ou com um pezinho ali na areia fofa, dentro de uma praia, respirando fundo, aquele ar puro daquele ambiente, né? Então, assim, o corpo ele não se movimenta, o coração ele não acelera, os músculos do nosso corpo, né? Eles não fazem essa ativação para que o corpo possa se movimentar, né? E assim, o que acontece com a nossa mente, né? Ela automaticamente começa a se reorganizar, né? Porque a gente tem esses outros estímulos dentro do nosso corpo funcionando e a mente em conjunto, como eu falo aqui para vocês, que é uma saúde integrada mente e corpo, né? Ela começa a se reorganizar dentro desse lugar, né?
Então, por isso, quando a gente está nesse ambiente mais natural, a gente está praticando essas atividades ao ar livre, caminhar, correr, escalar, pedalar, subir uma montanha, né? A gente não só ativa uma fisiologia do corpo, né? Mas também uma inteligência emocional e sensorial que fica adormecida por conta da nossa vida cotidiana, né? Então, esse movimento, né, na natureza, ele é muito mais do que um exercício físico, né? Ele é expressão, ele é linguagem do corpo que se solta, que se adapta a esse terreno, que responde às texturas, né, aos desafios que aparecem para a gente no meio do caminho, quando a gente está nesse lugar, né? Então, quando a gente faz esse movimento de estar no ambiente natural, a gente dá a chance dessa saúde corpo-mente, né, ela se integrar, né, e isso é muito terapêutico, né, para a nossa vida, não é? Então, assim, quando a gente se permite viver na experiência de um corpo inteiro, de desenvolver uma escuta mais fina, né, para esses estímulos que a gente recebe, a gente vai reconhecendo ali o que nutre a gente, né? O que equilibra a gente, o que a gente precisa, às vezes, deixar aí nesse lugar, né? Então, a gente tem uma melhora na nossa criatividade, esses ambientes naturais, eles vão reduzir o ruído mental, que abre espaço para uma imaginação, né? Enfim, logo vou trazer aquele exemplo que eu trouxe lá atrás, né, das pessoas que caminham, estão na praia caminhando, estão na trilha caminhando, enfim, eles falam assim, ai, tive um insight, tive uma ideia, uma solução para um problema que parecia às vezes sem saída, né, então isso acontece. A gente reduz também a nossa ansiedade, o nosso estresse, porque os sons natural, vento, água, os pássaros, o canto dos pássaros, eles ajudam a desacelerar um pouquinho o nosso sistema nervoso simpático, né? Então, que está ligado aí à resposta do estresse. Né? Então, assim, 20 minutos por dia, gente, já num parque, num ambiente natural, já vai diminuir muito esses níveis de cortisol, né? Que a gente tem aí do corpo. Aumenta a nossa autoconfiança, porque através disso a gente vai superando os desafios, como numa trilha, como eu trouxe aqui como exemplo, uma escalada, ou se você gosta de fazer acampamento, né? Então, vai fortalecendo uma percepção e uma capacidade pessoal, né? Porque o corpo, ele se sente um pouco mais competente e vai fortalecendo essa nossa mente, né? Enfim. Então, essas atividades também que são ligadas a esses esportes outdoor, né? Então, eles ajudam também, que são os esportes ao ar livre, né? A lidar com essas imprevisibilidades da natureza, do clima, do terreno, dos obstáculos, né? Vai ampliando um pouco mais a nossa tolerância, né? A frustração e várias outras coisas. A gente fortalece nossos vínculos sociais, né? Então, quando a gente está num grupo, né? Vamos dizer que a gente se inscreveu para uma caminhada em grupo, né? Então, a gente tem esse lugar da cooperação, da empatia, do cuidado com o outro, desse senso de comunidade, né? Que são os pilares aí fundamentais para a nossa saúde psicossocial, né? Então, você precisa confiar em quem está ali com você, né? Então, tem uma dimensão um pouco mais relacional envolvida, né? A gente também aprimora, um outro exemplo também é a atenção e o foco, né? A gente vai, quando está nesse lugar ao ar livre, a gente reduz a nossa fadiga mental, né? Então, esses ambientes naturais, eles vão restaurando uma capacidade de concentração nossa também, né? Então, ou seja, né? Eu poderia ficar aqui falando milhares de exemplos, né? Mas o corpo em movimento, essa mente em presença, as relações mais autênticas que a natureza vai nos oferecer, esse caminho, é um caminho de integração e de reconexão, né? Então, os sentidos vão se abrir, ouvimos mais, cheiramos mais, tocamos mais, é um espaço fértil para uma presença, de estar no aqui e agora, né? Quando a gente está no aqui e agora, nesse espaço de presença, a gente lida com as nossas reais necessidades, né? Emocionais, afetivas, né? Enfim. E nas crianças também, né? Porque as crianças vão colocá-las aqui nesse ciclo de palestra que é importante, né? Esse desenvolvimento cognitivo emocional também acontece nas crianças que também praticam atividades ou estão em contato com a natureza. Eles vão ampliar um repertório sensorial das crianças, habilidade motora, vai promover liberdade de expressão para essas crianças, né? Então,
essas atividades elas podem ser vividas de forma mais verdadeiras e como uma jornada de autoconhecimento, né? Porque elas tiram a gente da zona de conforto e botam a gente aí para lidar com os limites, força, medo, coragem e várias outras coisas aí que são exemplares aí para a gente poder melhorar a nossa saúde emocional, nossa saúde mental e a física também, como um corpo integrado. Então, são muitos benefícios. Eu estou com o microfone aqui que está fazendo um barulhinho aqui no ambiente, eu estou deixando o mínimo possível ligado aqui para não interferir na gravação. Mas é muito interessante, né? São muitos benefícios, né, Amanda? E eu percebo isso aqui, vários desses itens, né, desses benefícios que você citou aqui, eu percebo aqui, na minha realidade, né? Vocês também devem estar percebendo isso, o pessoal que está assistindo, né? Eu, por exemplo, percebo muito isso comigo quanto à criatividade, né? Quando eu saio, né, caminhar, para fazer uma caminhada, eu geralmente tenho muitas ideias, né? E eu gosto, quando eu saio para caminhar, eu não uso isso aqui, não. Eu não gosto de usar o fone. Né, para correr, sim, para fazer outras atividades mais, né, que me sei lá, que me puxam mais aí, sim, mas para caminhar, eu geralmente vou sem fone, porque eu acho que o fone ele te tira desse contato, né, com o ambiente, até mais perigoso, óbvio, né, também você não pode não escutar, pode se distrair mais, então você não está tão atento ao seu ambiente. Mas eu gosto também de tirar o fone, porque eu gosto de sentir o som, de ouvir o som da minha passada, né? Ouvir o ambiente ali, mesmo que seja a buzinada aí do trânsito, enfim, né? A gente parece que se conecta um pouco mais, né, com os ambientes sem isso aqui, né? E quando eu estou sem o fone e andando só pelos ambientes, aí sim que eu vejo que muitas ideias surgem. É muito incrível, assim. Tanto que eu paro, às vezes, durante a caminhada, pego o WhatsApp ali rapidinho para mim mesma, né? Aquelas conversas com a gente mesmo no WhatsApp e escrevo ali alguma coisa, alguma ideia que eu tive, para não esquecer depois e, né, deixar passar. E é incrível como surge muita coisa. E é incrível também que como esse contato com a natureza durante a caminhada, esses 20 minutinhos, né, que você citou, não precisa ser uma hora caminhando nem nada, mas você olhando o horizonte, tem uns estudos aí que falam sobre isso, né, Amanda? Que você olhando o horizonte, você, sei lá, não sei se você reseta aqui a sua cabeça, não sei, mas isso promove mais foco até quando você volta a trabalhar depois de uma caminhada, né? E eu conheci aqui um pessoal, uns indianos aqui da escola da Luísa, né? Uns pais, né? Eles são lá da Índia, e eles falaram que lá eles têm um hábito de andar 10 minutos depois de cada refeição. Cada refeição não, mas principalmente depois do almoço, que é a maior refeição, né? Então, assim, eles estão trabalhando, eles param para almoçar, e aí depois eles saem andando aí por algum lugar, 10 minutinhos, né? Porque eles falaram que desse jeito, parece que tudo se reorganiza, como você falou, né? E eles voltam muito mais focados, muito mais até descansados para o trabalho, né? É incrível, né? Com mais foco e tal. Então, e é muito atento legal. o que é prioridade, né, dentro desse contexto, Isso, né, do trabalho, isso. né, enfim, um É foco com um pouco foco, mais. né? Com foco mesmo, né? Por causa desse reset. Que nem quando a gente acorda, né? Quando a gente acorda, a gente está totalmente restaurado também. Então, assim, ajuda muito, eu acho. E nos meus atendimentos aqui, como coach de saúde, né, como mentora de saúde, eu sempre incentivo muito, cara. Cara, a primeira atividade que qualquer pessoa pode fazer na face da terra, assim, né, que quer começar a fazer alguma coisa, é andar, é caminhar. Né? E se for em contato com a natureza do lado de fora, não natureza, mas assim, no seu bairro, né, na sua rua ali, no seu entorno ali, se for fora de casa, fora da esteira, é melhor ainda, né? Porque mesmo que seja nessas áreas de natureza construída, a gente consegue ter esse vento no rosto, sentir esses cheiros da cidade, ouvir os barulhos da cidade. Então isso é vida, né? Traz vida para a gente, né? E quanto mais a gente faz, mais fácil fica para a gente continuar fazendo, né? Ou para a gente fazer outras coisas também ao ar livre, né? Tipo, é o pontapé inicial, né, Amanda? Assim, eu acho. A caminhada é excelente, né? E com as crianças também, a gente repara que, como você falou, né? As crianças, elas têm muito
digital, né? Elas estão todas imersas no digital, minha filha é adolescente, então é o digital o tempo inteiro, mas é incrível Você vai perdendo esses estímulos sensoriais, né? Tato, vai, olfato, paladar, vai. né? Enfim, Você vai fazendo tudo imerso ali, né? Naquele ambiente não real, virtual mesmo, né? Então, é complicado, mas a gente também vê aqui, por exemplo, ela faz bastante esporte. Então, assim, em comparação com outras crianças que não fazem tanta atividade, que não fazem esporte, que não estão aí na rua, né? Porque a Luz, às vezes, ela pega aqui umas amigas aqui, desce com a bola de vôlei e vai jogar ali na praça, né? Só nesse lance aí, só nesse contato, nessa jogadinha de vôlei, que é o altinho que vocês têm aí, que é delícia, né? Só nesse contato aí, olha quanta coisa legal que traz, né? Que é a conectividade com outras pessoas, é a atividade, é o movimento. Então tem tudo isso, né, Amanda? Então, assim, eu acho que essas questões aí também, assim como aparecem nos meus atendimentos, né, devem aparecer para os seus também, né? Então, essa pergunta de como fazer, né, para reconectar, para me reconectar, né, com a natureza, com os movimentos, né, com o natural no nosso dia a dia, né? Como é que a gente pode, de repente, fazer esse movimento, né, de se reconectar com esse natural, com essas atividades aí? Fala um pouco para a gente. As perguntas elas vão surgir, sempre surgem, né? Como é que eu posso começar, né? Como é que eu começo? Me ajuda, né? Essa reconexão com a natureza do dia a dia, né? Então, elas vão aparecer, mas assim, sabe uma boa notícia, eu acho que eu posso dar para vocês aqui, é que eu não preciso escalar uma montanha, ou talvez morar no meio do mato, numa fazenda, ou num lugar mais do interior para cultivar, né, essa harmonia natural, como você trouxe aí da Luísa, ela desce e ela vai fazer atividade lá com os outros colegas de jogar bola, de estar ali naquele ambiente aberto, né? Enfim. Então, o ideal é a gente estar um pouco mais acessível, né? E aplicar essa realidade para todo mundo, né? E, inclusive quem vai viver nesses contextos um pouco mais desafiadores. Então, a gente precisa começar com pequenos gestos de presença, né? Então, assim, não é preciso criar um tempo extra, ou criar mais tempo dentro dessa agenda conturbada, assim. Não é preciso criar um tempo extra, mas resignificar alguns momentos do nosso cotidiano, né? Então, assim, inserir pequenas doses no dia, né? Enfim, assim, como quem acorda, né? Toma um remédio ou escova o dente, né? Então, assim, são essas pequenas doses diárias de contato com o ambiente natural que vai resignificar algumas coisas. Então, caminhar ao ar livre, na sua rua, no seu condomínio, por mais que você pode não ter um ambiente arborizado e tal, mas só de estar saindo de dentro da caixa, né, que a gente vive dentro da caixa o tempo todo, né, já ajudam aí nessa colaboração. Então, assim, na praia, num parque que seja grande, com atenção a esses dispositivos mais naturais que vão aparecer para a gente, aos sons naturais, atenção ao vento, o ciclo das árvores, das plantas, né? Enfim, envolver as crianças dentro desse processo também para já criar desde cedo essa valorização desse ambiente natural que é importante, que está muito desconectado com elas, né? Nessa nova geração, né? Então, assim, praticar esportes ao ar livre, ouvir esses sons da natureza, que são dentro desses momentos de pausa que a gente tem, levar os filhos para brincar num espaço mais aberto no bairro, ao invés dos shoppings, que são espaços fechados. Então, você tira ele de dentro de uma caixa para botar ele dentro de outra, que é o shopping, né? Então, assim, vamos para ambientes mais abertos, né? Que ele possa correr, brincar, se aventurar, né? Enfim, fazer um trajeto talvez que você faria de carro, mas que seja perto, né? Sempre a pé, né? Sempre que possível, né? A pé para que você possa prestar, né? Atenção, né? O que mudou ali na sua rua, no seu bairro? Pintaram a casa de uma cor diferente, cortaram uma árvore ou plantaram uma árvore, que é o melhor, né? Plantaram uma árvore nova, criaram alguma estrutura diferente ali na sua rua. Então, prestar atenção no que está acontecendo ali ao seu redor, né? Almoçar, né, com atenção plena,
né, naquele momento ali de almoço que você tiver, né, se estiver perto de uma janela, né, olhar para fora, olhar para o céu, as árvores, em vez de ficar olhando para o celular. Hoje as pessoas têm esse hábito de estar almoçando, mas estar com o celular. E você está almoçando e você está olhando no celular, né? Então você tira essa atenção até da comida ali, né? Daquele momento ali de atenção plena com que você está se alimentando, o que você está colocando de combustível aí para o seu corpo de alimentação, né? Então, assim, ter uma oportunidade de contemplar um pouco mais essa vastidão, né, que é esse ambiente natural da natureza, né, o céu estrelado, o som do mar, tá na praia, tá prestando atenção no som do mar, né, enfim, respirar fundo nesse lugar de contemplação, né, a gente fica nesse lugar de um ego acelerado, né, e assim, talvez conectar um pouco com algo maior, né, então, assim, quanto tempo que a gente não faz isso, que a gente não se disponibiliza para poder fazer isso, né, então, isso gera também um senso de humildade, de pertencimento a esse lugar, de um sentido de vida, e isso é muito essencial para a saúde da nossa mente, do nosso corpo, nossa saúde emocional, né? Cultivar, né? Se você tiver um espaço na sua casa, né? Plantar, observar o crescimento daquela planta, a natureza, ela traz para a gente muito esse lugar também da observação desses ciclos, de como acontece, como a gente também faz com a gente precisa observar os nossos ciclos, né, da vida, como é que eu me sinto, como é que eu estou naquele lugar emocionalmente, né? Então, assim como acontece na natureza, a gente também ela nos ajuda a observar esses ciclos, né? Sentar num parque, silenciar, não pegar o celular, passar um tempo sem o uso da tecnologia, né? Tem alguns bairros, né, e ONGs também que eles ajudam, né, com algumas iniciativas populares que vão promover um acesso à atividade ao ar livre, né, de forma gratuita. Tem aquelas ginásticas ao ar livre que todo mundo, né, tá ali em conjunto fazendo uma atividade física, que pelo menos no Rio de Janeiro tem muito, né, que é a ginástica na praça, né, enfim, tem esses projetos de caminhada em grupo, né, e nas ruas, né, que são seguras, né, no bairro, né, então, às vezes eles também organizam algumas trilhas urbanas, uns passeios mais ecológicos, então isso vai valendo a pena para mudar, né, a gente tem uma mudança de pensamento desse lugar ao ar livre, à natureza, como uma prioridade, não como um luxo. Às vezes as pessoas acham que esse lugar de estar ao ar livre, ou sem fazer nada, talvez, né, seja um lugar de luxo. Não, é um lugar de reconexão, né? Então, assim, viver de uma forma mais plena dentro das condições que a gente tem, né? Nem todo mundo pode estar numa floresta, no alto de uma montanha, ou ali em contato com o mar, às vezes mora longe e tal, mas todo mundo pode, de alguma forma, encontrar a natureza dentro e fora da gente, né? Então, assim, se puder, também leve outras pessoas nessas jornadas, né? Os filhos, os amigos, os parceiros, os parentes, né? Então, compartilhar esse momento de conexão profunda também fortalece laços, né? Nessa saúde relacional também que a gente tem com outras pessoas, né? Então, assim, uma pergunta que você me fez também que tem muitos exemplos, né? Se eu pudesse, ficava aqui, né, o dia todo falando, mas esses são os principais, assim, que eu posso dizer para você que são os primordiais aí para a gente começar. Começar, né? isso. O pontapé inicial, né? Não, exato, porque tem tanto jeito, como você disse, né? A gente tem muita atividade o dia inteiro, né? E tá com o dia cheio já, teoricamente. Mas por que não substituir coisas, né? Porque assim, muitas vezes, né? Vocês que estão aí assistindo podem falar. Quando você chega do trabalho, às vezes a gente tem uma horinha assim para ficar lá relaxado. Mas quando você está relaxado em casa, o que você faz? Você pega o celular. Eu sei que pega. Eu sei, porque eu pego. É natural, todo mundo pega. A gente pega o celular, fica rolando ali no Instagram, né? Fica vendo ali o que o outro fez, a fofoquinha. A gente faz isso, né? É natural. Então, mas por que não, né? Em vez de pegar o celular, né, chegando nesse momento de descanso, cara, por que não vai conectar com o filho? Não vai, sei lá, vamos lá, meia hora que seja no parquinho ali embaixo, jogar uma areia pro alto. Não Exatamente. sei, né? Porque eu lembro, quando a Luz era menor, a gente morava no Rio também. Então, assim,
Eu lembro que eu descia sempre ali, na pracinha, praça ali, na praça, tinha um playground ali com um escorrega, com, sei lá, um balanço, alguma coisa assim, e tinha um coisa de areia, né? E aí o pessoal, aí também cabe a mãe, né? Nossa, cara, vai se sujar todo, nossa, vai ficar todo cagado, né? Vou ter que ter mais trabalho, levar essa criança para tomar um banho, para tirar aquela areia da cabeça. Sim, né? Por quê? Porque isso faz bem para ela e para você também. Você está integrada ali com ela, brincando, ela está né, se sujando, correndo, você também está ali, então você está, né, num contato tanto com a natureza quanto a natureza pessoa, né? Com todos os elementos que compõem uma natureza, na verdade, né? Então, é muito importante a gente abrir espaço, né, e substituir o que a gente faz, mudar um pouco esse jeito de pensar mesmo da gente, né? Vou fazer uma coisa diferente, né? Em vez de vou almoçar e vou voltar correndo para o escritório. Não, vou almoçar, vou dar 5 minutos de caminhada aqui antes de voltar para o escritório. Não sei, né? Enfim. Vou olhar para cima, vou olhar as nuvens, vou olhar as árvores, vou olhar isso. Qualquer coisa que tire a gente desse esse super estímulo, né, da tecnologia, né? Qualquer coisa que tire pausa, a gente né? desse lugar, a gente começa a fazer uma reconexão com a gente. Isso. Aqui eu gosto de ficar. Tá certo que eu não estou com o pé no chão na floresta, mas eu fico descalço o dia inteiro, porque esse é o meu jeito de sentir o chão ali, o duro ali do piso, né? Então, eu acho muito importante isso, né? E o próprio movimento do corpo da gente, né? Sem... se você sentar aqui numa janela, eu tenho um break aqui, eu sempre faço, né, gente? Eu uso aquela técnica Pomodoro aí, eu não sei se vocês conhecem, que eu fico 1 hora de foco aqui trabalhando e tiro uns 10 minutos depois para, né, depende, esse tempo aí depende, mas eu faço muito isso para dar não ficar aqui com a cara no computador o tempo inteiro. Então, nesses 10 minutos, cara, eu dou uma andada pela casa, eu vou ali na janela, às vezes eu abro a janela aqui de casa, tá batendo sol ali na janela, eu boto minha cara ali do lado de fora, assim, só para olhar o horizonte, né? Você olha ali, tá certo que às vezes a gente olha lá a casa do vizinho quando a gente tá morando no apartamento, né? Então, assim, mas só de você sair disso aqui, né? Dessa telinha aqui e dar uma conectada aí com alguma coisa, já vale, sabe? Então, até, né, chamando o pessoal que está assistindo aí, quiser colocar ali, né, nesses minutos finais ali, o que vocês fazem, de repente, né? Quais são as formas aí que vocês se conectam com a natureza, né? Coloca ali no chat para a gente saber também, né? Deixa nos comentários também para a gente, né? E, enfim, incluir, né? Movimento e natureza na nossa vida, né? Então, a gente já está aqui nos 52 minutos, nossa, é incrível, passa muito rápido. E esse assunto a gente fala, né, muito. Todos os assuntos aqui a gente tem um leque gigante para falar, mas a gente falou, né, o intuito dessa conversa da gente hoje é de tentar puxar você para ter essa reconexão, né, com o natural, com a natureza em geral, porque a gente faz parte da natureza, a gente está integrado a ela. Né? E estar integrado à natureza faz a gente se sentir bem, faz a gente se sentir mais leve, mais disposto, mais tranquilo, né? Com melhores relacionamentos também, né? A qualidade dos relacionamentos melhoram. Então, Amanda, assim, eu vou pedir para você fazer um resumo final aqui, só que antes eu queria só pedir para o pessoal que está assistindo a gente, ou que vai assistir a gravação, né? Que se você gostou dessa conversa, você deixa o seu apoio aí, né, com joinha, dá um like nesse vídeo, né, compartilha também esse vídeo, porque vai ficar gravado aqui no canal do YouTube do Gileno, então você compartilha também com seus familiares, com seus amigos, né, com quem você quer bem, porque quanto mais gente souber sobre isso, né, melhor, né, a gente vai viver uma sociedade melhor, né, e se inscreve aqui no canal, porque todo mês a gente lança uma conversa diferente, né, sobre vários assuntos aí que a gente vai abordar nas pétalas lá do Gileno Bahia, né? E eu estou colocando aqui, eu coloquei para aparecer aqui a chave Pix do Instituto Gileno Bahia também, porque se você gostou e quiser apoiar a gente para que a gente consiga continuar produzindo esses conteúdos, né? Essas informações de qualidade sobre saúde, sobre finanças, que a gente já teve palestra de finanças, sobre nutrição, sobre vários assuntos que vão surgir ainda ao longo desse ciclo de palestras,
você ajuda a gente fazendo essa doação, né? A chave Pix está rodando aqui, o pessoal vai colocar ali no chat também. E se também não puder, gente, não tem problema. Se você compartilhar, curtir, acompanhar a gente nas redes e divulgar o nosso trabalho também está ótimo, né? Porque isso tudo ajuda todo mundo a ter mais informação e ficar todo mundo melhor, né? Então, eu espero que realmente vocês saiam daqui melhores que entraram, né? Com mais informação para cuidar dessa saúde, principalmente saúde mental, né? E Amanda, de novo, aqui em nome do Instituto, eu agradeço você estar aqui, né, com a gente. E aí, deixa o seu recadinho final aí, que eu acho que você vai fazer uma coisa aí. Então, assim, eu só queria complementar o que você trouxe, né? É importante, né, que o Instituto ele traz para a gente para a comunidade, traz para o social aí esse ciclo de palestras. Então, assim, a gente compartilhar informação com as outras pessoas, de alguma forma, a gente ajuda um pouquinho, né? Se a gente puder fazer esse movimento, né? Assistir essa palestra, gostei, vou mandar para um amigo que está precisando e a gente ajuda um pouquinho, e de pouquinho em pouquinho a gente vai ajudando um monte de gente aí, né? Então, assim, eu quero encerrar essa conversa também agradecendo ao Instituto por esse convite novamente, é sempre muito bom estar aqui com vocês, né? E também vou trazer para vocês que, assim, vamos imaginar, né, que existe dentro da gente esse espaço vivo, esse espaço que a gente tem dentro do nosso corpo com recurso, cheio de ciclo, cheio de força, cheio de beleza, que é parecido com o espaço que a gente tem quando a gente está ao ar livre, que é na natureza, né? Então, assim, o que a natureza nos ensina é que saúde, ela não é rigidez, né? Então, a gente precisa olhar com mais cuidado para esse lugar da rigidez, da nossa rigidez do dia a dia, né? Então, assim, é adaptação, é movimento, é conexão, né? Então, assim, no topo, se a gente estiver, né, no topo de uma montanha ou sobre a sombra, talvez, de uma árvore, né? A gente vai se reencontrar com aquilo, né, que o excesso de estímulos faz a gente esquecer, né, que é o nosso próprio ritmo. Então, a natureza, ela está aí para ensinar, né, para contribuir, que a gente volte a olhar para dentro da gente, que a gente sinta as emoções que a gente está sentindo, que a gente possa nomear essas emoções, né, e a conectar com esse próprio ritmo que está aí disperso e afastado por conta dessa vida cotidiana que a gente vive aí na contemporaneidade. Então, assim, uma mente, ela sobrecarregada, ela vai encontrar nesses espaços mais naturais, né, um alívio, né, para que nenhuma notificação de celular oferece esse alívio para a gente, tá? Isso é real, gente. Então, assim, a gente vai encontrar nesses espaços naturais esse alívio que a gente não encontra aí com a tecnologia, né? Então, assim, que a gente possa viver com mais presença, com mais verdade dentro desses lugares, né? E eu agradeço muito por vocês terem caminhado conosco aqui até agora, né? Ter feito essa trilha aí com a gente nesse assunto que é tão sensível e tão organizador aí para a nossa vida, que é esse contato com a vida natural. E a gente precisa cada vez mais olhar para isso com mais urgência, mesmo que seja uma horinha, não seja por dia, mas que seja no final de semana, para a gente poder se alimentar disso que existe aí fora, que é essa conexão aí com o natural, né? Obrigada, Érica. Obrigada a você, Amandinha. Então, é isso aí, gente. Conectar mais com o natural, se sentir melhor, né? Isso aí. E então, gente, a gente se despede, né? Se vocês tiverem dúvidas, comentários, deixa registrado aqui nos comentários do vídeo, desse vídeo que vai ficar gravado, né? No canal do YouTube, daqui do Gileno Bahia. Que a gente responde, né, Amanda? A gente vira e mexe, a gente entra aqui, dá uma olhada se tem alguma dúvida e responde tudo que vocês tiverem dúvidas aí, né? Então, obrigada, né, mais uma vez por estarem aqui com a gente. É isso, se movimentem, né, se conectem com o natural, sejam felizes e vamos lá. Até a próxima palestra desse programa Ciclo de Palestras do Instituto Gileno Bahia. Obrigada por estarem aqui com a gente. Tchau, Beijo. tchau. Beijo.